Minha gente, ontem 0x0, River Plate e Atlético Mineiro, bola na trave e companhia, uma festa enorme, mais um caso de racismo. Do Daverson? Daverson também, mas antes teve o Daverson, ele ele retrucou a provocação. Mas, pô, o torcedor antes do jogo. Vamos ver se vai ter multa do foguetório, porque o Atlético foi punido, o River tem que ser punido, então muito mais. Nem Copacabana tem tantos fogos. Bem observado. Eu sou a favor da anistia dos fogos. Eu também acho Tem que que liberar. Anistia. Mas já que puniu o Galo e companhia, tem que punir faz também anistia, não pune ninguém mais. Não, mas entendeu? tem que punir o River Plate. Agora, sem nenhum golzinho, futebol ruim do River ontem, hein? Nossa, Eu que time vi o jogo, horrível, o PDV viu o jogo. Time horrível, ruim. não, Era Time muito ruim. horrível. Não, horrível. Pelo time que a é gente ruim. tá acostumado de ver Só o River chuveiro. e o Boca Só nos chuveiro. últimos... Cara, esse River não pegaria G4 na Série B desse ano. Chuveiro. Não Na Série pegaria. B? Na Série B. Não, aí também Esse não. River não subiria pra Série A. Exageraste. Não, O River não tá no G4 do argentino. esse River ganha do Novo Horizontino? Vocês acham? Falando sério. Olha, Falando hoje, sério. hoje é a um gente jogo tem que parelho. saber o Se que é for- roteiro e o que é o PDV falando Não, sério. eu tô falando sério. Eu fiquei me questionando isso. Esse River ganha do Santos, esse River ganha do Novo Horizontino, esse Ganha. River ganha do Mirassol, esse River ganha do Você Sport. pode Sport. que você tá vendo a Série Ganhou B, do você tá Galo. colocando um peso assim, cara. Cara, mas o que vocês viram nesse River que o credencia um acesso? Não, ele tá igual o Corinthians na semi da Sula. Foi, ó, só empurrando Cara, com a barriga. o Léo A semi da Copa do Gamalho. Brasil Da Copa também. do Brasil, só empurrando. O Léo Gamalho ontem, se tivesse em campo pelo River, ele guardava um golzinho. Ele guardava um golzinho. Porque o River O teve Davidson chance, né? quase Mas- marcou, hein? Léo Ah, não, Gamalho é melhor Davidson Não, que e sim. o Scarpa também. O Léo naquela Gamalho é bola na melhor que o trave. Borja. O Léo é isso. Yuri ou Borja hoje? Não, o Yuri é o melhor atacante do Brasil, o Yuri Alberto. É o melhor atacante brasileiro. Hoje? Atacante brasileiro. Nacionalidade. Melhor que o Pedro? O melhor atacante brasileiro atuando no Brasil. Melhor que o Pedro? Tá bom. O Pedro tá machucado. Tudo bem, mas... O melhor atacante brasileiro atuando no Brasil hoje é o Yuri Alberto. Melhor que o Pedro. Até com relação à perspectiva de ser um cara jovem ok. e tudo Então mais. tá É tipo o porque prêmio Ballon d'Or seu, Muitos tem times vários têm atacantes critérios. estrangeiros hoje em dia, né? Ah, O não, Corinthians é um sim. dos poucos que tem um centroavante brasileiro. Isso, o Yuri Alberto é o melhor atacante, então assim, não tem nem Você tá comparação. tirando o Caleri dessa. Sim, mas mesmo assim, o Yuri Alberto é muito melhor que o Caleri. O Caleri tem 14 gols no ano e o Yuri Alberto tem 23. É verdade. Pra ninguém começo fala. de conversa. Ninguém fala sobre isso. Mas... O Yuri Alberto foi um cara que sempre ficou, nunca foi banco quase. Não, e outra, ele teve uma fase meio ruim no Corinthians, tava todo mundo mal. O Léo Gamalho é melhor que o Borja, acho que todo mundo concorda aqui. Todo mundo concorda. Léo Gamalho é melhor, melhor que o Borja. hoje. É melhor que o Borja. Ah. E provavelmente o Léo Gamalho tem mais gols que o Borja na carreira. Vale E checar. talvez a melhor fase do Borja na carreira tenha sido quando ele jogava na Colômbia, que o futebol é fraquíssimo. Atlético Nacional. Olha, inclusive o Pretzel ontem off deu uma informação aqui, não vou falar em assim, valores, mas que quando o Borja jogava no Atlético Nacional, vou chutar aqui um valor, tá? Ganhava R$1.000. E ele foi quando ele veio pro Palmeiras, proporcionalmente aí, vai colocando, é como se o cara fosse ganhar 10, entendeu? Então ele começou a ganhar 10 vezes o salário. E diz que ali muita gente tem a teoria de que ali deu uma flipada, sabe? Mudou a cabeça do cara. Comia a bola. No Palmeiras ele não rendeu o que era esperado. Não. Né? Passeou aí pelo futebol, hoje tá no River. Mas realmente, pô, o cara ganhar... E ele é titular absoluto no River há um bom tempo, que diz mais sobre a fase do River do que sobre o E Borja. do futebol argentino, Do no futebol modo geral. argentino, isso. Mas, ó, Exatamente. ontem é muita chuveirada, o Milioz. Era só cruzamento. Ontem os caras consagraram Batalha, consagraram o Júnior Alonso e não teve uma bola que você fala assim, realmente foi quase um gol. Vai, duas, uma cobrança de falta, enfim, um cruzamento, mas só. Até o Galo teve uma bola no travessão com o Scarpa. E o River, ele é o reflexo de alguns times brasileiros também, que aposta muito em garotos, né? E quando eles não estão inspirados, não tem muito o que fazer. O Colídio é um deles, tem também o Solari, que é jovem. Entrou se um não me bom engano. ontem, o Echeverri, que entrou no segundo tempo, é bom. Um ouvinte O da Maceiro, entrevista hein? aqui pra Bandeirantes durante a concentração falou, não, esse é o melhor jogador do River. Jogador que, inclusive, se eu não me engano, o Echeverri já tem um acerto aí pré-acordado com o Manchester City. Então tem esses Óbvio. moleques que surgem
surgem e que, enfim, são a esperança dos times argentinos. O Boca também, vira e mexe, tem uma promessa de destaque e são as grandes apostas. Então, fica mais ou menos por aí. Os caras têm alguns veteranos, caso do Nacho Fernandes, que ainda tá por lá. O Meza, que é um meia velho também, já jogou muito tempo no futebol mexicano, foi o armador do River na partida de ontem, mas muito mal. O futebol brasileiro, assim, a gente consegue listar pelo menos 6, 7, 8 times que, com tranquilidade, tem elenco melhor do que o River, que é o time hoje na América Latina, com exceção dos times brasileiros, que faz frente, porque o Boca ficou muito pra trás, os times uruguaios estão muito pra trás, enfim, ainda assim a gente não consegue ver um jogo competitivo. Eu achei que o River fosse fazer mais frente ao Galo, mas não foi o caso nem com 80 mil pessoas no estádio. A sensação era de que o River fosse pra cima por conta do que aconteceu ontem, principalmente antes da bola rolar, né? O River não pode reclamar que faltou apoio da torcida ou apoio de diretoria, nada desse tipo, porque realmente a torcida se fez presente mesmo com 3-0, sabendo que era muito difícil de reverter. Em campo, realmente, o River mostrou que ele não consegue fazer... O River... Vale o trocadilho, né? Vale o trocadilho, Gabi. O River, ele... O River Plate mostrou que ele não consegue fazer frente ao Atlético Mineiro, mas isso a gente já conseguia ver também em outros jogos, né? A gente já tinha comentado aqui sobre aquela partida com Colo-Colo, que o River Plate sofreu demais pra tentar conseguir o resultado e passar de fase, então já era uma equipe que mostrava fragilidade. Tava levando na competição essa questão de que pode chegar na final muito mais pela camisa do que pelo futebol jogado, porque o River Plate realmente não conseguia fazer frente ao Atlético, não conseguiu fazer isso aqui na Arena MRV, e por determinado momento pareceu que era mais porque estava jogando fora de casa e ia tentar reverter isso no Monumental de Nunes, tentando fazer uma partida boa, e não foi isso que aconteceu. As melhores chances do Galo foram com o Scarpa e uma com o Daverson, aquela bola na trave, parece ser tipo coisa de cinema de não ter entrado, porque ainda bate na trave, volta, salvo engano, acho que o Daverson, ele tenta fazer o gol de novo, ele não consegue, depois tem uma outra chance do Daverson também. O Everson não precisou fazer grandes defesas, mas teve ali seus momentos de destaque no jogo, mas o Atlético Mineiro fica com a vaga que é dele por direito, é dele pelo futebol jogado, então não tem muito que a gente questionar do Atlético Mineiro em Copas. E até tava pensando ontem o quanto é louca essa trajetória do Milito, porque no começo do ano, principalmente quando o Galo perde aquele jogo pro Cruzeiro no Campeonato Mineiro, muitas pessoas pediam já a demissão do Milito. E como o Galo tinha suas oscilações no Campeonato Brasileiro, muito se questionava se o Milito ia continuar um trabalho no Galo. Porque ninguém sabia como é que ia ser esse Atlético Mineiro no fim do primeiro turno em diante. Porque o Galo realmente oscila muito no Campeonato Brasileiro. Tanto que a gente nem fala de abrir uma outra vaga a depender do Galo, se for campeão de Libertadores ou Copa do Brasil. Porque é muito difícil o Galo chegar no G6, por exemplo. Se o Galo vencer as duas, abre mais 2 vagas? Não, porque o Galo não vai chegar, né? O Galo não o Galo vai entrar não na zona de chega. classificação. É muito difícil. Tá. Não Ok, tem como. Não dá mais. Vai abrir uma vaga no pra Campeonato Sul-Americana. Brasileiro, Vai no abrir uma caso, vaga né? pra Sul-Americana. Então, mas E aí qual eu a acho posição que- do Galo hoje? Acho que o Galo tá em É meio de sétimo. tabela, né? Décimo. Gente, só pra ilustrar, o River ontem teve 22 escanteios. Foi. Os caras não conseguiram bater, acho que 2 bem batidos. O Galo, o Galo tá em é que décimo. lugar? Décimo do Campeonato Décimo. Pô, eu Brasileiro. não citei, tinha o Pete Martinez, o time do River, também entrou no segundo Martínez tempo. entrou fazendo uma fumaça. Aqui no Brasil jogaria em alguns times. Sim. E mais uma vez, acho que ontem o cara do jogo, apesar de ter sido um 0-0, foi o Daverson, né, gente? Ontem ele entrou Foi na o mente Ever- dos Pra mim caras. foi o Everson, mas pelo volume de que ele Isso, participou. Mas sim, o Davidson é um personagem, né? É isso que eu quero. A palavra certa é essa, PDV. Personagem, né? Ele não entra na catimba dos jogadores do River, ele na verdade estava fazendo o contrário, né? É. Pegou um protetor auricular ali no fim do jogo pra, tipo, não ouvir a torcida do River. Foi provocar, fez dancinha na frente do vestiário do River Plate. Então, o PDV fala muito desses caras, né? Que a gente precisa ter no futebol O brasileiro. Davidson é o Ele mais foi argentino dos brasileiros. Ele foi muito isso, né? Assim, ele falou assim, cara, vocês vão catimbar, então tá bom, pode deixar que eu vou mostrar o meu jeitinho Deivinho de ser. E ele também foi um personagem importante, um jogador importante pro Galo, não só pelos gols feitos, mas também porque ele conseguiu ali entrar na mente dos caras um pouquinho, até mesmo da Gandula, né? Tem uma hora que ele vai pegar a bola e ele dá meio que um empurrão assim no Gandula, e o Gandula fica reclamando pro juiz do Daverson. Então, ele ontem tava esquerando o jogo. O Davidson tá ensinando, talvez, como se enfrenta alguns times. Mas ele tem o risco de ser punido, né? A gente sabe que isso. existe essa possibilidade, ele pode pegar alguns meses de gancho. 4 por meses. conta dessa perder uma questão? final. Pois é, eu entendo que Aí é burro. os brasileiros sofrem muito quando vão jogar contra argentinos e outras equipes, Tem que porque saber o limite, tem a pressão né? da torcida, mas pode prejudicar o time dele. E, enfim, tem um limite pra zoação. Ele imitou uma galinha, né? Acho que foi esse o gesto que ele fez. Ele imita Então, uma galinha. é uma galinha? Duas.
Primeiro falam que ele tava rebatendo gestos, os gestos Isso, racistas. imitando um macaco. Mas depois falou que, na verdade, ele tava imitando uma galinha, mais uma referência à torcida do Boca pra provocar o River Plate. O Boca dá uma zoada no River chamando de galinha. Mais ou menos o que fazem com o Corinthians aqui. Eu não vou, obviamente, fazer o gesto, gesto né? do macaco, mas o da galinha é assim, né? É. Você Não coloca é muito parecido. ele que não ele fez faz, uma... É. Pô, ele Eu acho precisa que ver galinha. Ele tá precisando ver Ele galinha. tá precisando Tá um muito pouco. tempo na cidade, Em né? Minas Gerais, cara, sai de BH, né? Dá uma puxadinha ali, sei lá, no interior, cara. Vai ver umas galinhas, porque você não tá vendo galinha, não. Entendeu? Ali não parecia muito uma galinha, não. Eu acho que Mas ele errou acho que mesmo. valeu a intenção. Só um detalhe. Cara, o Galo pode ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E a Sem grana, jogar hein? muita bola. E Pô, a dá pra falar grana, isso. hein? É isso, é. Sem jogar muita E a bola. grana vai dar uns 140 milhões se vencer as duas. Cara, e os... 140 milhões é mais do que o maior master hoje de uma camisa no ano. Isso, É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. E só um Dá outro pra comprar detalhe. muita galinha. Dá pra comprar muita galinha pra granja Imagina do, quantas... do A primeira Daverson. pergunta pro Daverson, né? Quantas galinhas você vai comprar com o bicho que você vai ganhar? Ô, gente, só queria falar o seguinte, cara. A CBF é a maior inimiga do futebol brasileiro, né? Que como pode a primeira final da Copa do Brasil, sabendo que o Atlético tava envolvido, né, nesse jogo terça, como pode? O Galo acabou de se colocar numa final de Libertadores e domingo já joga a primeira decisão contra o Flamengo, cara. Isso não existe. Isso não existe. A CBF deveria preservar o futebol brasileiro e preservar essas grandes os caras E decisões. longe de colocar algum peso de camisa, mas de novo o Flamengo sendo beneficiado por uma decisão da CBF. Sim, claro, Não, o Flamengo já tá jogou fora quando da... a última vez? O Flamengo joga hoje contra o Inter. Mas é um Ah, jogo não, que mas- não tem um peso que teve Não, no jogo de tudo ontem bem, pro Galo. Mas aí eu entendo o que você tá falando. Mas a Tal- questão é da proximidade de decisões. Serve pros dois também. Proximidade de decisões, cara. Pô, você tá numa semana Sim. de Libertadores e aí no domingo você já vai jogar Pô, uma mas os final de caras Copa falam do que não Brasil. tem data, deixaram agora a semana inteira sem brasileiro por causa da Comebol, que não quer jogo E outra, junto. inverte também, faz o que fizeram cara, agora na semifinal. Joga exatamente. O joga Botafogo, se chegar na final da Libertadores, vai jogar contra o Palmeiras, que é uma partida super decisiva, 4 dias antes da 4 final da dias Libertadores. antes. Vai ser uma mas aí final você do esquece. Campeonato Brasileiro. Aí o Botafogo, desculpa, tá? Desculpa, isso não é contra Palmeiras, não. Se o Botafogo entrar com pedido e quiser remarcar o jogo, a CBF tem que acatar. A CB... Desculpa, vocês abriram em essa premissa teoria, pro Flamengo. É isso. Em lógico. teoria, O a Botafogo CBF... é mandante ou visitante? É o Visitante. visitante. Mesmo assim, porque o Flamengo era visitante, vocês Sim. acataram. Não tem pra onde Não tem correr. pra onde correr, Qualquer CBF. argumento. O Botafogo pode solicitar mudança porque o Flamengo pôde. O Palmeirense vai ficar pé da vida porque o Palmeiras não tem nada a ver com isso. É, Saiu das competições, A tá de olho. desculpa da CBF, em teoria, seria de que o calendário está marcado para terminar o Campeonato Brasileiro no dia 8 de vai, dezembro, né? sinceramente, Aí vai, né? não ia querer trocar e tudo mais a data. Mas aí entra nessa lógica que o PDV tá falando. Você vai jogar uma final de Libertadores e você também tá disputando um título de Campeonato Brasileiro, um dos jogos mais importantes para você. É justamente 4 dias antes da decisão. Eu acho que isso também vai pesar internamente e na pressão que o John Textor vai fazer para talvez Posso- esse jogo mudar de data. Opinião